Semanas atrás, acho que foi mais ou menos um mês, não lembro exatamente o dia, o pastor Marinaldo Alves, ele pregou na nossa igreja, parece que foi no culto de quarta-feira. Aí eu comprei esse livro aqui dele, é o livro Dívida Rasgada, e é um livro muito importante que fala sobre um assunto essencial no cristianismo, que a própria faz parte da essência do cristianismo, que é o perdão. Porque o próprio Jesus, ele disse na oração que ele ensinou aos discípulos que devemos perdoar ao devemos pedir perdão a Deus assim como nós perdoamos os nossos devedores. E uma das coisas que eu acho muito linda nesse livro aqui é o fato dele ter só na contracapa do livro você vê aqui pastor Batista e um pastor da Faculdade Teológica Reformada. Ou seja, aqui tem, pense num teólogo, qualquer teólogo, seja presbiteriano, batista, assembleiano, enfim, metodista, pense nesse teólogo, até mesmo gente que está desviada já, que escreveu muitos livros, hoje está desviado. O pastor Marinaldo Alves, ele é assembleiano da Gema mesmo, até o tutano, mas ele pegou escritos de praticamente todos os teólogos que você possa imaginar, só não pegou daqueles dois pastores que me bloquearam no Twitter, mas praticamente todos os demais ele pegou escritos desses teólogos, né, pastores, teólogos de várias denominações cristãs evangélicas, até mesmo de rabinos judaicos. Ou seja, esse livro aqui não é apenas para cristãos praticantes, cristãos desviados, ateus, agnósticos, é para judeus também. Porque para mostrar para judeus, inclusive judeus ortodoxos, que Jesus é o Messias. Muitos judeus não aceitam Jesus até hoje como Messias, dizem que ele é impostor, farsante, enfim, até hoje eles esperam o Messias, né, libertador, líder político, enfim. Mas Jesus Cristo, né, o Jesus Nazareno, ele veio como Messias, foi rejeitado, né? Vemos lá em João 1 que ele veio para o que era seus, mas vocês não receberam, ou seja, os judeus não receberam, e até hoje não receberam, estão esperando o Messias até hoje. Então esse livro foi escrito inclusive por judeus, comprovando que Jesus é de fato o Messias que eles estão esperando até hoje. Então, e inclusive eu estou gravando esse vídeo logo após receber a notícia pelo jornal da minha cidade, Cruzeiro do Sul, de que a Livraria Cultura finalmente fechou as portas em São Paulo. O mercado editorial brasileiro, as livrarias do Brasil vivem uma crise terrível. As pessoas não estão mais comprando livros, é muito difícil. Você passa por uma livraria aqui em Sorocaba, você vê títulos de autores estrangeiros e na verdade são poucos títulos nacionais, a maioria dos títulos são estrangeiros, e o brasileiro, infelizmente, tem esse hábito, esse péssimo costume de não gostar de ler. Inclusive, eu deixarei aqui na tela final deste vídeo 3 resenhas literárias para você assistir, ler, compartilhar, enfim. Então eu quero falar a respeito da doutrina do perdão, citando cada um dos 8 tópicos, dos 8 capítulos, sei lá, não posso dizer, e fazendo um resumo sobre cada capítulo que foi lido, cada capítulo desse livro aqui. Inclusive, a vantagem de ter um livro meu mesmo, que eu comprei esse livro, é que eu posso rabiscar à vontade, ó, tá tudo rabiscado. Quando o livro é meu mesmo, eu rabisco tudo. Eu encho de rabisco, sublinho, então eu posso rabiscar à vontade. Quando eu pego o livro da biblioteca municipal, eu não posso fazer isso, mas quando o livro é meu, eu rabisco mesmo. E tem que rabiscar mesmo.
E eu quero citar os 8 capítulos, né? Acho que são capítulos que posso falar. Cada capítulo fala sobre um ponto da doutrina do perdão, né? Primeiramente, fala sobre a relevante doutrina da criação. Eu quero mencionar aqui 2 textos bíblicos, um do Antigo Testamento e do Novo Testamento, falando a respeito da criação. Que a criação não é um mito, não é uma fábula, realmente o mundo foi criado, embora os evolucionistas tentem desmentir isso, mas o próprio Charles Darwin se arrependeu dessa teoria, né? Eu não lembro a fonte, né? Mas dizem que o Charles Darwin se arrependeu, ele morreu arrependido da própria teoria dele, mas os seguidores dele acabaram abraçando, enfim. E tanto que essa teoria existe até hoje. Até hoje as pessoas dizem que o universo tem bilhões de anos, que o universo surgiu de um Big Bang, de uma grande explosão, enfim. Inclusive esse livro explica o porquê dessa teoria da evolução, do evolucionismo, da teoria de que o homem veio do macaco, enfim. Esse livro explica sobre isso também, o porquê disso. Mas o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 2, fala o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no Evangelho de João, capítulo 1, que eu mencionei aqui, nos versículos 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era dos homens. Então, aqui você vê Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, participando da criação. O segundo capítulo fala sobre a corrupção do gênero humano, onde a carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18, diz o seguinte: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Na resenha, o livro Os Sertões, eu mencionei esse texto. Então, Os Sertões é um livro dessa grossura, um livro muito grosso. Eu levei aproximadamente 40 dias para lê-lo. Tive que renovar 2 vezes na biblioteca municipal para terminar de ler esse livro, mas graças a Deus eu li. Inclusive, eu mandei um link desse livro para um dos comentaristas, né? Um booktuber que comentou sobre esse livro. Aí provavelmente foi ele que discutiu o vídeo, enfim. Talvez pela abordagem que eu dei ao livro, o livro não teve tantas visualizações, teve um que discutiu, mas enfim, faz parte. Agora sobre o terceiro capítulo. A humanidade se encontra sedenta. E ainda na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, a Bíblia nos diz o seguinte: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque o ser humano está afastado de Deus e por conta do pecado, o ser humano teve necessidade, ele sentiu a necessidade, um vazio dentro do coração dele, e ele quis preencher esse vazio com deuses, criando deuses. Por isso que surgiram, a idolatria surgiu no mundo, a idolatria passou a existir no mundo por conta dessa necessidade do ser humano preencher o seu coração com o vazio do seu coração com alguma coisa, alguma divindade. Por isso que surgiram os deuses, né? Como os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses gregos, os deuses romanos, porque o ser humano precisava preencher o vazio do seu coração com alguma coisa, então ele sentia a falta de Deus.
Então Deus colocou no ser humano o desejo pela eternidade, o desejo de reaproximar-se de Deus, só que o ser humano estava cego pelo pecado, ele estava mentalmente cauterizado pelo pecado, então ele criou deuses à sua própria imagem, por isso que os deuses gregos e os deuses romanos são a imagem e semelhança do ser humano. E os deuses egípcios são dos animais, eles são semelhantes aos animais, porque o ser humano tentou preencher o vazio dentro do seu coração com deuses sob a forma de animais, ou então deuses humanos, sob a forma humana. Agora, só que Jesus, ele veio a esse mundo como demonstração da misericórdia de Deus, né? Porque parando para pensar, Deus tem misericórdia até do diabo. Porque Deus poderia ter destruído Satanás, né, Lúcifer, lá no céu, quando o diabo Satanás se rebelou, né, Lúcifer, no caso, se rebelou contra Deus no céu. Deus poderia ter destruído Lúcifer e os seguidores dele lá no céu, antes mesmo do mundo ser criado. Mas o simples fato de Deus não ter destruído o diabo até agora é porque Deus quer mostrar para o diabo que o cumprimento do plano dele. Então, eu creio que não é uma heresia dizer que Deus tem misericórdia até do diabo. Porque Deus está mostrando para o diabo, ó, olha o que está acontecendo. Quando Satanás foi até Deus para tentar mostrar para Deus que Deus tinha comprado Jó com bens, com família e tudo, Deus quis mostrar para o Satanás que Jó permaneceria fiel a ele, apesar de ter, mesmo que Deus autorizou o diabo a destruir todos os bens, as posses, os animais, a família de Jó. Jó enterrou 10 filhos de uma vez só, e ainda tocou na saúde de Jó. Jó ficou com uma chaga maligna dos pés à cabeça, se coçando com o caco de telha, mas mesmo assim Jó glorificou a Deus. Apesar de tudo isso, apesar de Jó ter perdido tudo, inclusive a saúde, Jó, ainda assim Jó glorificou a Deus, e Deus restituiu a Jó o que tinha, tudo o que tinha, 2 vezes mais, a ponto dele ter... porque Jó, na verdade, teve, né, Jó restituiu inclusive os filhos, né, porque Jó teve 20 filhos, né, perdeu 10, né, mortos naquele, né, caiu uma tenda em cima deles, eles morreram, ou seja, um filho, quando você perde um filho, você perde assim, ele deixa de existir nesse mundo, mas você não perdeu o filho. Ele continua, mesmo morto, você continua sendo seu filho. Então Jó realmente foi restituído em dobro, inclusive na quantidade de filhos. Jó continuou tendo 20 filhos, embora 10 tenham falecido, mas os outros 10 surgiram, inclusive as 3 filhas seguintes dele, Késia, Jemima e Keren-Apuk, que eram as 3 mulheres mais lindas do Oriente, uma coisa assim. Agora, falando sobre a plenitude da misericórdia. No Salmo 103, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, porque se Deus nos recompensasse segundo as nossas iniquidades, nenhum de nós sobreviveria. Em Colossenses 2, versículo 14, a Bíblia também nos diz: havendo riscado a cédula que era contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui eu falo do sacrifício de Jesus, que por meio do sacrifício de Jesus, as acusações contra nós, né, as acusações do diabo contra nós, né, do diabo nos afrontando, nos acusando diariamente, nos levando ao pecado, por meio do sacrifício de Jesus Cristo e da nossa fé em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus, a condenação do pecado, nós somos livres da condenação do pecado. Nós ainda estamos em corpos mortais, corpos corruptíveis, nós estamos sujeitos ao pecado enquanto estivermos nesse mundo, mas nós não somos mais escravos do pecado. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos libertos da condenação do pecado, da escravidão do pecado. Continuamos pecadores, obviamente, porque ainda estamos em corpos mortais, mas a partir do momento que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós seremos transformados e não estaremos mais sujeitos ao pecado. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto capítulo tem como título: Os devedores precisam de perdão. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 12 e 15, é aquilo que eu falei sobre a oração do Senhor,
onde Jesus diz o seguinte, né, ensinando a oração aos discípulos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzes à tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E então aqui realmente é claro, né, como aquela parábola lá do credor incompassível, que ele tinha uma dívida de bilhões, né? Se nós convertermos por valores de hoje, né, acho que 10 mil talentos, se eu não me engano, eu não sei, lembro se eram talentos de ouro, de prata, mas se considerarmos que eram talentos de ouro, e cada talento era aproximadamente 30 mil quilos, então seria aproximadamente 30 mil vezes 10 mil, seria, deixa eu ver, acho que seria 300 milhões de 300 toneladas, 300 mil toneladas de ouro. 300 mil toneladas de ouro. O que daria em valores assim, por exemplo, se nós pegue aí, né? Pesquise aí na internet o valor do ouro hoje. Multiplique por 300 milhões. Aí você terá o valor que o credor devia para o senhor dele, que hoje deve dar em torno de bilhões de reais, bilhões de dólares, não lembro exatamente. Acho que alguns bilhões de reais. Ou seja, era um valor impagável. Então, aí o rei estava querendo vender, né, inclusive a mulher, os filhos, né, do devedor, como escravos para pagar a dívida. Aí ele implorou, aí o rei perdoou a dívida, né, que era impagável. Assim como Jesus veio a este mundo para perdoar a nossa dívida com Deus, que era impagável. Aí a parábola prossegue lá com esse devedor que tinha acabado de ser perdoado. Ele encontrou outro que devia não sei quantos, acho que 100 denários, se não me engano. Aí começou a estrangular e colocou na prisão. O rei ficou sabendo, aí repreendeu o servo, aí voltou, né, aprisionou. Aí esse devedor acabou sendo aprisionado, foi até que pagasse a dívida, né? Então, realmente o perdão, ele não é uma opção, ele é uma obrigação, ele é uma das principais características do cristão, faz parte do verdadeiro amor. O amor de Deus, que é o amor ágape. Então, show. Aí os 1, 2, 3, 4, 5. O sexto capítulo fala sobre a revelação do Yom Kippur. Que o Yom Kippur é uma festa judaica, uma das principais festas judaicas, que é o dia da expiação, que está descrito aqui em Levítico 23, de 27 a 29. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e ofereceis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpado do seu povo. O que é esse dia da expiação, ou Yom Kippur? É o dia do perdão. Você tem que perdoar a dívida de todo mundo. Se alguém devia para você, você tem que perdoar. Se você estava de mal com alguém, você tem que perdoar. Enfim, é o dia que você tem que perdoar tudo e a todos. Então, isso era uma tipologia, uma figura do perdão de Jesus Cristo, né? O perdão de Deus ao ser humano por meio de Jesus Cristo. Ou seja, somente com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seria possível aplacar a ira de Deus, porque nós estávamos condenados à morte, nós estávamos condenados à perdição, e para aplacar a ira de Deus era necessário derramamento de sangue, sacrifício de animais. E a partir do momento que Jesus veio a esse mundo, se sacrificou como um ser perfeito, que nunca pecou, o próprio Filho de Deus se sacrificando em nosso lugar, morrendo a morte que deveria ser nossa, ele fez com que Deus aplacou a ira de Deus, e todo aquele que cresce nele como Filho de Deus, como está lá em João 3,16, receberia a vida eterna por meio da fé de Jesus Cristo. Aí isso aplacaria a ira de Deus sobre a humanidade. Agora aqui sobre a maldição hereditária.
no caso o 7º capítulo, que fala sobre a dogmática maldição hereditária. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, é um trecho dos 10 mandamentos que fala sobre a adoração, para não adorar mais escultura e tal, e diz o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O que acontece? Eu gravei um vídeo sobre maldição hereditária, se você quiser assistir, assista aqui, só que naquela época eu não era pentecostal. Então pode ser que alguma coisa que eu disse nesse vídeo não faça mais sentido hoje, né? Como não faça mais sentido para mim como pentecostal, mas a doutrina da maldição hereditária continua sendo uma heresia, porque ela fala que ela compara, ela faz uma alusão inclusive ao espiritismo. O espiritismo que tem esse negócio de regressão, de terapia da regressão, para você descobrir as suas reencarnações, as suas encarnações anteriores. Então, essa doutrina da maldição hereditária, ele faz uma coisa parecida, né? Ela regride até o útero, aí para você descobrir o que aconteceu com você, ou até os seus antepassados, para descobrir quem fez o quê, seu pai, seu avô, seu bisavô. Ou seja, isso tem a ver com a terapia da regressão do espiritismo. Então, isso é uma doutrina totalmente antibíblica. Realmente, a doutrina da maldição hereditária é realmente uma heresia, é algo totalmente antibíblico, porque tem inclusive comparações com o espiritismo. Então, a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, toda maldição foi quebrada, toda maldição é anulada. Por isso que fala aqui, faça misericórdia a milhares de gerações, no caso, né, por toda a eternidade, dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Porque assim, quando você comete uma barbaridade, você peca, igual aconteceu com Davi. Davi pecou com Batseba, adulterou com ela. O profeta Natão confrontou, e Davi poderia ter mandado matar Natã, mas ele, assim que Natã confrontou Davi, dizendo que ele era o homem lá que tinha tirado a ovelhinha do cara pobre, que só tinha uma ovelhinha para dar de comer para o viajante, em vez de tirar suas próprias ovelhas. Então Davi, na mesma hora que Natã confrontou Davi se arrependeu. Só que Natã deixou bem claro, ó, a espada nunca se apartará da tua casa, o teu filho se deitará com tuas mulheres debaixo do sol, o que fizeste oculto eu farei para todo mundo saber, enfim. E tanto que Amnon estuprou Tamar, Absalão matou Amnon, Absalão conspirou contra Davi, aí depois Adonias conspirou contra Davi, queria tomar Abisag, né? Como mulher, Salomão mandou matar Adonias. O próprio Salomão se apaixonou por Abisag. Se você falar em Cantares, a sunamita mencionada em Cantares é Abisag, que a Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, mas a mulher que ele realmente amava era Abisag, a sunamita, que é mencionada lá no livro de Cantares. Mas o que diz a maldição hereditária realmente é uma heresia, é algo totalmente antibíblico. E eu quero terminar esse vídeo falando a respeito da adoção no sacrifício do Messias, que é o 8º e último capítulo. E mencionando aqui a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, que fala sobre intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, aí que está um negócio sério, né? Eu não condeno, né? Antes eu achava absurdo, mas como pode chamar Deus de você? Eu particularmente, eu não chamo Deus de você. Mas tem que ter intimidade com Deus, porque chamar Deus de você tem a ver com intimidade com Deus, porque no inglês
as pessoas nos países de língua inglesa chamam Deus de You, antigamente era tal, depois virou You, enfim, tem a ver com isso, mas assim, eu particularmente não chamo a Deus de você, eu tenho reverência, eu tenho temor, intimidade com Deus tem a ver com, assim, você deve ser íntimo, Deus tem que ter um relacionamento com Deus, claro, concordo plenamente, mas esse relacionamento implica também em reverência, em temor a Deus, chamando, porque se é uma falta de respeito, uma falta de temor a Deus, chamar Deus de você, não chame Deus de você, chame por tu, enfim, se isso escandaliza o meu próximo, não chame a Deus por você, chame por tu mesmo, como está nas versões mais antigas da Bíblia, acredito que até versões mais atuais da Bíblia, Deus é chamado por tu, enfim. Não porque é uma religiosidade, porque é uma imposição absurda, não pode chamar Deus de você, mas é questão de reverência, questão de temor a Deus mesmo. Quem chama a Deus de você não vai para o inferno, né? É exagero dizer, quem chama a Deus de você vai para o inferno, não. Mas é uma falta de respeito. Eu considero assim, sinceramente, né? Eu respeito quem chama Deus de você, achando que isso é uma forma de intimidade com Deus, né? Porque, como diz aqui, Romanos 8:15, Abba, é chamar Deus de paizinho, intimidade, eu entendo. Só que se escandaliza, se chamar Deus de você escandaliza o próximo, não chama Deus de você. Né? Chame por tu mesmo. Enfim, esse é o vídeo que eu gostaria de falar sobre esse livro. Então, o pastor Marinaldo Alves tem perfil no Instagram. Você pode entrar em contato com ele para adquirir um exemplar desse livro. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Deus abençoe. Até depois, se quiser.